Bom dia aos queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui nesta quarta-feira gravando esta devocional para os irmãos, uma vez que ontem nós não pudemos estar no culto de oração e de estudo por conta da chuva muito forte na hora da vinda para o culto. Nós achamos por bem, então, não fazer. E lá fora continua ainda uma chuvinha, um frio, que traz para nós esta preguicinha, e nós podemos então ter esse tempo aproveitando o feriado e estar aqui gravando aqui na igreja esta devocional para os irmãos. Pensando nas pessoas que sempre conversam conosco e falam sobre as dificuldades da luta diária, em tantas coisas que acontecem neste mundo, envolto em muitas preocupações, e às vezes falta um pouco a paz, falta um pouco o ânimo, e isso é normal, isso é inerente à criatura humana, meus queridos e amados. Então, nesse sentido, nós faremos esta reflexão baseado na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala do selo do Espírito em nós, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E nós falamos isso por quê? Porque a partir daí nós temos então um ajudador, alguém para nos ajudar na nossa caminhada diária, no dia a dia, nos nossos afazeres, no trabalho, na escola, enfim. Nós temos alguém para nos ajudar, não estamos sós. Tá bom, queridos irmãos e todos que me ouvem? Porque Paulo faz esta promessa, ele relata essa realidade tão importante, que o Espírito de Deus habita em você, em nós, nessa constatação tão importante, irmãos. E quando isso se dá, quando é que o Espírito habita em nós, então, ele vai dizer que no exato momento em que nós cremos, em que você creu, você recebeu então o selo, você recebeu um selo. E Paulo explica isso na carta, como eu já referi, que ele escreve aos Efésios, estando ele ainda em cadeias, estando ele preso no cárcere. Então ele fala desse selo. Nós vamos ler aqui para os irmãos, aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e aqui ele vem falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, que é o autor da nossa redenção e também o cabeça da igreja. E aí nós vamos lá para o 11, então, para o versículo 11 do capítulo 1, e ele está falando de Jesus Cristo, como eu já referi. Ele diz assim, nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha que interessante, irmãos. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis. Ele dizendo isso aos Efésios. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a saber, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que interessante. Creu, foi selado. Versículo 14. Ainda falando do Espírito Santo, o qual é o penhor da herança, ou seja, a garantia. O Espírito Santo é a nossa garantia para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Interessante, né? E ele fala aqui do selo, e o selo é usado para dar legitimidade, pertencimento, autenticidade. Ok, então.
uma vez que nós temos esta certeza de que o Espírito Santo, assim que nós cremos, está conosco, nós podemos ter a certeza então de que temos um ajudador, como eu já referi. Nós não estamos sozinhos. E aí fica mais fácil a caminhada, queridos irmãos. E é interessante que as transformações em nós, elas não ocorrerão instantaneamente, como muitas vezes a gente pensa, né? Mas elas ocorrerão ao longo da caminhada, não como um passe de mágica, mas ao longo da caminhada. E é interessante que para ela ser desenvolvida, então, nesta caminhada diária, é preciso, então, a nossa participação juntos com os santos nesta caminhada, para que nós possamos desenvolver, então, esta salvação, como o próprio Paulo vai dizer. E às vezes pensamos que isso ocorre de uma maneira instantânea e nos enganamos com isso e às vezes nos frustramos, né? Por isso é importante estar junto à comunidade, nos cultos, nas atividades da igreja, nos trabalhos e se envolver nas atividades espirituais. E esta é uma excelente maneira, uma excelente forma de crescimento espiritual. É importante também, irmãos, uma vez que a palavra já nos disse que o Espírito Santo e esta presença benfazeja do Senhor conosco através do seu Espírito, já foi colocado aqui. E se nós temos essa certeza de que ele caminha ao nosso lado, então, e isto se dá, e aqui é importante a gente entender isso, não se dá, por exemplo, pelo sentimento que habita em nós. Que os sentimentos que habitam em nosso coração são variados, vai depender muito das circunstâncias, e às vezes não são sentimentos muito bons. Então não nos baseemos nos sentimentos, mas na certeza do que foi dito e escrito pelo apóstolo, pela certeza do que está escrito. Então aí caminharemos não pelo sentimento, que ora habita em nós, dependendo da circunstância, mas com a certeza da fé, para termos essa conexão com Deus, através do seu Espírito, nas atividades diárias, no caminhar diário. E esta conexão, como já referi, trará então o fortalecimento espiritual, para que nós possamos vencermos então as caminhadas neste plano, nesta vida que nós caminhamos aqui nesta terra, por hora. Então, esta é a certeza, e ele vai te mostrar sempre como o fazer. Se você percebe, por exemplo, que alguma coisa não dá chão, você para. Então, a oração é fé e não sentimento. E aí ele falará ao coração. O próprio Deus falará ao coração, ao seu coração, ao meu coração, e lá dentro você vai ouvir uma voz. Interessante isso. E é preciso estar atento, é claro, porque muitas vozes nos chamam nestes dias turbulosos, tribulosos e turbulentos. Então é necessário estar atento também para ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo que é necessário olhos para ver uma poesia. Quando você lê uma poesia, você precisa ter olhos de ver poesia, para entender o que subjaz naquelas linhas que o poeta escreveu. Assim também é preciso estar atento para ouvir a voz de Deus. E quando você ouvi-la, terá certeza que é Ele que está falando ao seu coração. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor, pois tem intimidade. Por isso a importância da intimidade com Ele. Esta consciência é muito importante. Nós termos, Então, se já temos esse sinal, se Deus está falando aos nossos corações, mesmo em meio às muitas vozes,
Nós vamos captar então esta voz do pastor. E é claro que para isso é importante também uma coisa em nós, no sentido de nos esvaziarmos um pouco de nós mesmos, né? Não estarmos cheios de nós mesmos. Por isso a importância de olhar as coisas espirituais, as coisas da divindade, porque quando estamos cheios de nós mesmos, quando você está cheio de si mesmo, talvez estaremos um pouco vazios de Deus. Interessante isso, né? Quanto mais cheios de si mesmos, mais vazios de Deus, e é necessário esvaziar-se de nós mesmos em determinadas circunstâncias para caminharmos com Deus. Isso que é difícil, né? Mas não impossível. A exemplo do próprio Jesus, que aqui mesmo na carta aos Efésios, acho que, se não me falha a memória, capítulo 2, ele vai dizer que se esvaziou-se de si mesmo, né? Paulo vai dizer que ele se esvazia da sua grandeza, da sua glória. Interessante isso, meus irmãos. Um Deus que deixa tudo e vem para buscar aqueles que ama, aqueles que Ele chamou para si. Não há em nenhuma história, em nenhum contexto mitológico, não há nenhuma fala de um Deus que tenha deixado a sua glória, tenha se esvaziado para vir buscar os perdidos. E isso acontece com o nosso Deus, que não teve como usurpação o ser igual a Deus, no caso do Senhor Jesus Cristo, que nasce da Virgem Maria, se esvazia da sua glória, e sendo achado, diz o apóstolo, na forma de homem, se humilhou, se esvaziou de si mesmo, fez isso até a morte, enfrentando a morte de cruz. Então é este que caminha conosco através do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Não fiquem tristes nas lutas que virão ou que enfrentais neste momento, porque elas virão com certeza. As lutas virão. Mas o importante é a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, mas que Ele caminha conosco, mesmo nas nossas fraquezas. Eu tenho sempre dito isso aos irmãos, para não se basearem em si mesmos, né? Não estarem em si mesmados, porque se olharmos para nós mesmos não avançamos. Mas o importante é olhar para esta promessa de que Ele caminha conosco. E quando cairmos, levantemo-nos, avancemos olhando pela fé, não pelo sentimento, mas pela fé naquele que nos chamou. Porque aí teremos certeza da nossa salvação. Quando pensarmos na salvação que Ele preparou para nós. Que o próprio Deus, como eu já referi, que veio em busca de nós os perdidos. E sempre a ação partindo dele e nunca de nós. Porque se nos guiarmos pelo nosso coração, pode ter toda a certeza que não caminharemos para Deus. Tá bom, irmãos? Então fiquem firmes, nem um passo atrás, mesmo em face das dificuldades diárias que assola a humanidade. Né? Então, que Deus abençoe os irmãos, guardando esta palavra, esta herança, esse penhor, esse selo que nos foi dado quando cremos, para nos ajudar na caminhada diária. E Ele também vai dizer, né, que faz isso para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Tá certo? Então, Ele nos deu esse acesso livre a Deus agora, através deste Espírito que nos conduz. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos os irmãos e que esta fé seja uma fé ativa, viva e operante
para que onde você passar, aonde estiver, você semeie esta semente de esperança nesse caos deste mundo sem razão. Tá bom? Que Deus guarde e Deus proteja a todos. E nós aqui, como disse o apóstolo São Paulo, não cessamos de dar graças a Deus pela vida de todos os irmãos que Deus tem chamado para a nossa congregação, nossa igreja, aqui na esquina do mundo, como eu costumo dizer. E quem for assistir esse vídeo, esteja quando puder conosco, nos cultos de domingo, às 19h30, aqui na rua Francisco Silva, número 212, no Jardim Mariana. Fica o convite para todos os irmãos e todos que quiserem ouvir a palavra de Deus. Que Deus conforte a todos, que Deus guarde e proteja a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.